Êxodo capítulo 3, eu vou ler os versos de 1 a 12, é um texto relativamente grande, porém ainda me ater a mais, ou falar sobre mais coisas de outros textos. Falaremos sobre Moisés, mas não o Moisés do cestinho, nem o Moisés lá do Egito. O Moisés, quando começa o seu ministério, se poderíamos chamar assim, não sei se ele chamaria de ministério, porque foi a vida dele ali, mas eu creio que Moisés representa uma vida na presença de Deus. Ele mesmo vai dizer isso, quando o Senhor o leva a retirar o povo do Egito, e Deus quer se retirar da companhia daquele povo, aquele povo mau, aquele povo de dura serviço, de duro coração, e Moisés deseja ver o Senhor, deseja a presença do Senhor. Não vou dizer que é onde tudo começou, porque já começou antes, mas aqui nós encontramos a conversa de Deus com este homem que deseja ser tocado pelo Senhor. Acompanhe comigo a leitura. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? É um texto profundamente significativo quando olhamos para a vida de Moisés e quando olhamos para a nossa vida, para a nossa existência. O encontro de um homem com Deus sempre serve de referência para nós. Por exemplo, você já escutou certamente muitos testemunhos, de uma pessoa que ouviu Deus falar com ele. Deus o chamou das trevas, e nós gostamos de ouvir testemunho. Por que gostamos? Até hoje, desde a época de Moisés ou antes, até hoje a gente gosta de ouvir o testemunho. Testemunho é aquele momento em que ninguém conversa, todo mundo fica atento. Quando a pessoa começa a contar a história do que ele passou, quem ele era. E nesses testemunhos, às vezes, quanto pior, melhor, quanto mais complicado era a vida, melhor. Mas graças a Deus. Por que nós gostamos de ouvir testemunho? Porque quando nós vemos Deus tocar em alguém, Deus também nos toca com aquela história. Nós aprendemos, nós percebemos o agir de Deus. Porém, neste caso aqui, Deus está tocando em Moisés, isso está registrado na palavra dele, nas Santas Escrituras. Então não é apenas inspirador, assim como o seu testemunho talvez serve de inspiração, mas aqui também é algo para nós aprendermos, para nós sermos moldados pela palavra do Senhor. E o que nós aprendemos aqui? Vemos a história de Moisés, talvez um homem considerado um grande líder, talvez não, certamente, O povo de Israel, por exemplo, na época de Jesus, considerava Moisés o maior líder de todos.
Tanto é que alguns torceram o nariz para Jesus, quando ele disse que era maior do que Moisés. Que é isso? Como você pode dizer uma coisa dessa, né? Porque Moisés se tornou a referência. Mas é interessante notar a que tempo estava Moisés. Moisés estava num tempo já de maturidade, irmãos. Pelos cálculos aí, ele viveu 40 anos no Egito, mais do que a minha idade. Então ele já era alguém experiente, e 40 anos no deserto, até ser chamado pelo Senhor. Que homem maduro. Ele aprendeu, ele estudou tudo que tinha que estudar. Ele estudou na Harvard, na grande colégio da época. Foi criado com a mesma estrutura dos egípcios, dos grandes egípcios. Ele tenta libertar o povo de Israel, mas é descoberto e vai embora atemorizado, e passa 40 anos num serviço esquecido, cuidando de ovelhas. Parece o rei Davi, né? Quando ainda era um menino. Mas esse serviço certamente o moldou. E eu fiquei lendo a história de Moisés, imaginando que Moisés estivesse pensando: a minha vida vai ser essa. A minha vida é essa, cuidar das ovelhas. Não é nada indigno, não é nada incorreto. Ele não estava fazendo nada de errado, mas ele estava cuidando ali do que deveria cuidar, do que quer que fosse. No deserto, andava para lá e para cá, trabalhando para o seu sogro. Ótimo. Certamente Moisés era um homem maduro. Certamente Moisés era um homem experiente. Se aos 79, pelo meu cálculo, ele tinha 80 quando encontrou o Senhor aqui. Se aos 79 você conversasse com Moisés, talvez você teria uma ótima conversa, de um homem que te ajudaria nos caminhos pelo deserto ali, de alguém que saberia falar muitas coisas e provavelmente pelo menos umas 2 ou 3 línguas. Mas na maturidade Deus chama Moisés. Olha que coisa incrível, né? Deus chama, por exemplo, Jeremias, e Jeremias fala assim: eu ainda sou uma criança. Moisés não pode dizer isso, porque Deus já o chamou na maturidade. Não vou chamar de velhice, porque ele ainda tem um bom tempo aqui para o trabalho. Mas Deus chama a hora que Ele quer. E Deus muda a nossa vida a hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Então não tem dessa, Jeremias dizer: eu sou criança, deixa eu quieto aqui, eu ainda preciso. Não, quando o Senhor deseja. No caso de Jeremias hoje seria o que a gente chama de adolescente, né? Ou Moisés, que diz: eu já sou velho. Não que ele tenha dito isso, né? Mas já sou maduro, já sei o que eu quero da vida. Deus toca neste homem, né? Para mexer com ele. Talvez até nós vemos, antes de Deus falar com Moisés, coisas que estavam ali que ele já poderia testemunhar. Por exemplo, ele era um milagre. Foi tirado das águas, esse é o nome dele. A mãe dele o colocou num cestinho, e a filha de Faraó o recolheu. Gente, que milagre! Mas Deus não queria que ele vivesse do passado apenas. O milagre é ótimo, um grande testemunho, mas o milagre está lá para contar o Deus que ainda trabalha. Moisés era um libertador, ou tinha um ardor de libertação pelo povo, porque é assim que ele mata lá o egípcio para libertar o povo de Israel, mas ele faz isso pela própria força, e não pela força do Senhor. Então Moisés era maduro, tinha história para contar, mas Deus ainda tinha coisas para tratar com Moisés e para chamá-lo. O que Deus tinha para tratar? Aí eu coloco aqui pelo menos 4 coisas que Deus vai falar para Moisés, ou vai fazer com Moisés, e a primeira delas é a identidade. Quem era Moisés? No verso 11, já é depois de boa parte do texto, no final da nossa leitura, né? Quando Deus fala: o povo está lá clamando para mim, e eu ouvi o clamor. O verso 9 diz isso. Mas no 11, quando Moisés, eu fico imaginando Moisés ouvindo o relato de Deus, e claro que é apenas uma conjectura assim, até meio cômica, né? Pensando assim: isso aqui vai chegar em mim, isso aqui vai chegar em mim, né? Talvez você já tenha ouvido alguém contar uma história, de repente você pensa assim: fulano quer pedir alguma coisa, entendi porque ele está contando essa história, né? Talvez Moisés esteja ouvindo Deus falando: eu ouvi o clamor, e Moisés: mas o que isso tem a ver? É você, Moisés, que vai. E qual que é a resposta de Moisés? Quem sou eu? Quem sou eu? Olha só, gente, Moisés joga para si. Quando Deus fala: olha, Moisés, eu tenho um projeto de libertação. Moisés olha para onde? Para ele. Normalmente nós olhamos para nós, para quem nós somos, né? Para a nossa capacidade. Quem sou eu?
Qual é a minha identidade? Talvez Moisés estivesse em uma crise de identidade, mas eu acredito que, pela frase toda, era uma percepção de capacidade ou incapacidade. Quem sou eu? Quando Deus nos chama, às vezes nós pensamos assim, né? Quem eu sou? Eu tinha todas as respostas até ontem. Agora que Deus falou comigo, bagunçou tudo, né? E é isso que incomoda a gente quando Deus fala, quando Deus nos chama, ou Deus mexe com a gente. Quem sou eu? E aí, irmãos, penso eu que quando nós olhamos para nós temos pistas para responder. Porque Moisés está botando a sua identidade nas suas capacidades. Mas por quê? Quem sou eu? Será que eu tenho capacidade? Será que eu sei? Será que eu consigo libertar o povo de Israel? Mas a nossa identidade é construída não pelas nossas capacidades, mas sabe pelo quê? Pelas nossas relações. É incrível isso. Por exemplo, se você for lá em Diamante, na minha cidade natal, e querer perguntar sobre mim, você vai ter que perguntar pela minha família. Onde está a família dos Torgan? Lá em Diamante é os Torgan. Onde está a família dos Torgan? Mas o que isso tem a ver comigo? Isso sou eu? Não, está falando sobre uma família, um grupo, Mas percebe aí, quando eu quero me identificar, eu me identifico a partir da minha relação. E a primeira relação é a familiar. Está incrustado em nós, quem nós somos, a relação que nós temos com nossa família, ou que nós trouxemos, nesse sentido. Depois, claro, com os amigos, depois com a relação com as outras coisas, como o trabalho, enfim. Mas parece que são os outros que nos dão a identidade, e a gente vai aceitando. Às vezes o filho ouve do pai que ele não serve para nada, e ele vai dizer, esse sou eu, porque na relação com o pai ele ouviu isso a vida inteira, ou com a mãe, seja lá com quem for. Às vezes na relação em família, enfim. Agora, é interessante, irmãos, quando Moisés se encontra com Deus, qual é a resposta de Moisés? Quem sou eu? Quando eu me encontro com Deus, acontece uma coisa terrível. Sabe o que é? Eu tenho que me encarar. Aquilo que eu ficava escondendo, que eu ficava deixando de lado. Aquele negócio que eu penso assim, não vou nem pensar sobre isso. Quando Deus fala, como se Ele lançasse uma luz em cada canto escuro, e eu digo, quem sou eu? Quem sou eu, Qual a identidade que eu tenho trazido para mim? E aí Deus responde, irmãos. Espera, não bota o verso 12 ainda não. Mas se eu fosse escrever a Bíblia, ainda bem que não sou eu que escrevi, eu ia colocar aqui tipo de resposta. Moisés, você é muito bom. Você é um chamado por mim, Moisés. Moisés, você é muito querido. E Deus já respondeu isso para outros, Por exemplo, para Daniel. O que Deus falou para Daniel? Daniel, irmão, você é muito amado. Não foi essa a resposta? Olha aqui, só para nós dois que serve essa resposta, viu? O que Deus responde? Bota o verso 12. Eu serei contigo. Está vendo? A identidade é formada na relação. Quando Deus quer afirmar para Jesus em carne, tem a sua humanidade, quando ele é batizado lá no Rio Jordão, Marcos 1, Deus fala, tu és o meu filho amado, em quem eu muito me alegro. Deus está afirmando a identidade de Jesus, identidade de filho, mas filho é uma relação. Nossa identidade é formada e formatada na nossa relação. Quando Deus fala assim, eu serei contigo, Moisés está aqui aprendendo a confiar em Deus, só que mais profundamente ainda, moldar a sua identidade a partir de Deus. Quem sou eu? Sou alguém que anda com Deus, sou alguém marcado por Deus, sou filho de Deus. Agora em Jesus podemos ter essa identidade que nem Moisés não ouviu naquele momento, mas você pode ouvir. É na relação com Deus que todo crente deveria ter a sua identidade formatada. E é por isso que é tão difícil, porque para ser assim, eu vou encarando quem eu sou. Qual a sua identidade? E aí Deus fala a identidade dele, Nós não lemos esse texto, mas nos versos 13 e 14, Moisés pergunta, qual que é o seu nome? Quem me enviou? E Deus responde, eu sou o que sou. Ou seja, sem mudança, sendo o próprio referencial. Só Deus pode dizer isso. Eu sou quem eu sou como uma estaca que não mexe. Tiago diz que ele, o Pai das luzes, não tem mudança nem sombra de variação.
Todos os outros precisam de um referencial. Se o seu referencial é Deus, a sua identidade vai sendo moldada por Ele. Mas lembre-se disso, quando Deus nos chama, ou o tema de hoje é uma vida na presença. Quando você entra na presença de Deus, você encara quem você é. Deus mostra, olha, quem é você? E Ele vai nos moldando para ser conforme a imagem dEle. A segunda coisa, é claro, é óbvio, é o chamado que Moisés tem. Primeiro a identidade, segundo é o chamado. Gente, eu falei, Moisés já tinha 80 anos. Dificilmente alguém de 80 anos vai estar pensando hoje, quem será que eu vou ser da vida, hein? Eu ainda não me decidi. Não, certamente Moisés, por mais que vivesse mais tempo naquela época, ele já era alguém de uma grande caminhada, sabia o que queria. E aí Deus faz o que com Moisés? Deus chama Moisés, mas para quê? Está aqui um ponto crucial para todo chamado. Deus chama Moisés para voltar e encarar suas fraquezas. De onde que Moisés tinha corrido? O que fez Moisés morar 40 anos no deserto? Você vai voltar lá, Moisés. Senhor, quem sou eu? Agora vale a pena pensar isso, né? Quem sou eu? Mas o chamado faz isso. Quando Deus chama você para encarar as suas fraquezas. É claro que não de um jeito doentio, não de se colocar em situações que vão fazer mal a você, mas certamente situações de pressão, de olhar para si, de entrar em ambientes onde você se sentirá fraco. Vamos dizer assim, em exemplos talvez muito pequenos, muito menores do que de Moisés, mas às vezes que eu já fui fazer capelania em hospital, eu senti algo desse tipo, né? Como eu dizia que eu fui criado em hospital, né? Indo em hospital a cada ano, a cada 6 meses, cirurgia aos 4 anos e por aí vai. Então quando eu entro no hospital, agora é menos, né? Mas senti aquele cheiro de éter, sabe aquele cheiro característico de hospital, ou álcool ou éter. Falar, Senhor amado, não parece que é aqui, né? Mas no meu caso, ir até ali me dava uma sensação de gratidão a Deus, de estar ministrando a pessoas que passaram por coisas próximas, né, ao que eu passei. Parece Deus dizendo, vai lá, você vai num local que você não queria nunca mais pisar o pé, né? Quem já passou pelo hospital sabe disso, nunca mais quer entrar lá, né? Quando Deus chama Moisés, Deus está dizendo, olha, eu vou dirigir você, eu vou sustentar você. Até Deus dá até uma companhia para Moisés, não é verdade? Que é Arão. Arão vai ser o arauto, vai falar, e Moisés vai estar ali. Mas quando Deus dá um chamado para Moisés, e é isso que eu posso dizer sobre o chamado dele, é que Deus dá uma finalidade. E eu creio que a finalidade do chamado de Moisés é a finalidade de todos nós. O chamado, ele é muito parecido o fim, né? A finalidade tem a ver com o fim, o alvo, né? O meio, talvez, o modo como faremos isso é diferente. Mas olha o final do verso 12. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O que é a finalidade do chamado de Moisés? Adorar a Deus. Então Deus dá um chamado, gente, olha que coisa maravilhosa. A gente encara nossas fraquezas, a gente caminha com Deus, a gente é sustentado por Deus. Mas qual que é o final? O final é um coração despojado do eu, do próprio ego, própria vontade, que adora a Deus. O chamado de Moisés era ainda para liderar a gente, para chegar lá e adorar a Deus no final. Percebe? Quando você terminar, quando você liderar todo mundo, todo esse povo, vocês vão vir no monte, vocês vão me adorar. Esse é o seu chamado, viu? E é importante olhar para Moisés e ser lembrado, porque no meio do chamado a gente esquece, né? Moisés também de certas vezes esqueceu, com aquele povo de dura serviço, claro, né? A finalidade do que Deus te chamou é servir para adoração a Ele. Aonde você estiver, o chamado que for, vai mexer em você, vai lidar com as fraquezas, com dificuldades, mas no final vai servir para adorar a Deus. Terceira coisa, em Moisés, e aqui eu já vou citar aqui coisas que estão para frente, tá? São as ferramentas de Moisés. Se ele é trabalhado na sua identidade, no seu chamado, também as ferramentas que ele tinha,
O que Moisés tinha? Moisés tinha uma vara, por exemplo. Deus falou, joga a vara no chão. E a vara virou o quê? Uma cobra, uma serpente, né? Depois ele pegou de novo e a serpente se tornou vara de novo. Moisés tinha sua mão, sua própria mão. Ele coloca a mão no peito e ela vira o quê? Leprosa. Aí depois ele coloca de novo e ela sai curada. Moisés tinha fala, Moisés ia ser o profeta de Deus. Mas ele era o quê, gente? Gago. Ele tinha a voz pesada, né? De boca pesada. Então a grande coisa que Moisés tinha era fala, ele não sabia falar direito, né? Eu me lembro também de Jeremias, que dizia que era uma criança e não sabia falar. A vara que ele tinha se torna uma cobra perigosa, poderia picá-lo. A mão que ele tinha, com uma demonstração de poder, fica leprosa. A fala é uma fala que não diz muita coisa. Quem sabe como Paulo, né? Paulo é acusado de que a mensagem dele, a palavra dele é pesada, é desprezível. Os coríntios vão dizer isso para Paulo. Olha só, gente, falar de Paulo, isso, a palavra é desprezível, né? Tem ciência, mas a presença é fraca e a palavra é desprezível. Talvez também Moisés sofria disso, de não conseguir impor suas palavras. O que Moisés tinha então? O que Moisés tinha, gente? Moisés tinha um combo de incapacidades. Olha que coisa maravilhosa. O que Moisés tinha para libertar o povo? Nada. Não tinha capacidades. Essas eram as ferramentas, né? Vai lá e faz, sem você saber. Agora, a vara que não servia para nada, que ainda virou cobra, a mão e a gagueira dele se tornaram instrumentos nas mãos de Deus. Eu me lembro de Romanos, onde Paulo fala que os nossos instrumentos, nosso corpo, na verdade, que era instrumento de injustiça, se torna instrumento de justiça. Que coisa maravilhosa. Diante do poder de Deus, as nossas incapacidades se tornam capacidades na presença de Jesus. O apóstolo Paulo descobriu isso muito bem em 2 Coríntios 12, quando é enviado para ele um mensageiro de Satanás, um espinho na carne para o esbofetear. E ele diz que orou ao Senhor 3 vezes. Coloque 2 Coríntios 12, 10, por favor. Acerca do qual roguei 3 vezes ao Senhor, e Deus respondeu para ele uma coisa. O que Deus responde para Paulo mesmo? Perdão, o verso 9. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa maravilhosa. As não ferramentas, né? As incapacidades de Moisés se tornam capacidades para Deus. Aquela cobra se torna uma demonstração de que Deus é mais poderoso que os magos do Egito, né? O poder, a destra de Moisés demonstra o poder de Deus. E a gagueira de Moisés? Onde que está a imponência aqui? Arão vai e fala por Moisés. Agora você imagina chegando diante do rei, um homem que transforma vara em cobra, um homem que fala e a água vira sangue. Só que ele não fala com o rei. Quem fala é o servo dele, vamos dizer assim, o acompanhante dele ali. É uma demonstração de imponência, não é verdade? Porque um rei ou um homem de muito poder não precisa falar. Ele pode só mandar recado. Então até a fraqueza de Moisés, Deus tornou em uma demonstração de poder. Não de Moisés, claro, mas naquele caso, para que o faraó percebesse. Quais fraquezas você tem? Estou falando de pecado não, tá? Pecado tem que ser abandonado. Quais incapacidades? Quando Deus te chama, fala, Senhor, eu tenho uma lista aqui, né? Igual aquela brincadeira, o cara joga a lista assim, sai para fora, assim, ó, vou mostrar aqui, Senhor, quais as minhas incapacidades. Deus pega essas incapacidades, esses temores e transforma em ferramentas para mostrar a glória dele. Então, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Coloque diante do Senhor, aceite o chamado, aceite a sua identidade no Senhor e deixe que Deus use as suas incapacidades como ferramentas para a glória dele. E por final, o que Moisés tinha também? Moisés tinha agora um caminho para seguir. Agora vai lá ele com Arão, lá no local de temor, que é o Egito, encarar o faraó,
encarar o medo dele. Essa é a primeira parte do caminho, né? Encarar o medo, encarar as fraquezas, as incapacidades, mas chamado pelo poder de Deus. Depois, pegar o povo, libertar o povo e passar pelo deserto. Olha, outra coisa interessante, irmãos, nessa caminhada agora de Moisés, Moisés conhecia o deserto. Moisés ficou 40 anos naquele lugar, mas agora o deserto era outro. Uma coisa era guiar ovelhas num dia comum, ou animais, enfim. Outra coisa era guiar o povo de Deus, tentando liderá-los, né? Fazer com que eles busquem o Senhor, levando eles a conhecer a lei de Deus. No caminho com o Senhor, até isso acontece. O que antes era comum se torna deserto. O que antes nós já sabíamos, tínhamos certeza das respostas, vão se tornando perguntas de novo. Todo mundo passa por esse caminho, todo mundo. Todo crente começa a se perguntar. Irmãos, todo crente passa por dúvidas na sua fé. Como que passa? Passa. Olha, eu sofri tal coisa, passei por tal coisa. O caminho que já era certo para Moisés, o deserto, agora se torna um deserto interno, um deserto verdadeiro. Mas não é porque nós passamos por dificuldades, por dúvidas na fé, por crises existenciais, pelo deserto interno, que nós abandonamos o Senhor. Por quê? Porque Moisés olhava para o Senhor e desejava a presença dele, mais do que tudo, mais do que ser um homem reconhecido, até porque ele queria servir a Deus, né? Foi esse o desejo dele, pela sua vida de modo geral. Quando a gente passa por esse caminho, que na verdade é um deserto, Deus vai nos moldando, e por final o que parece é que o maior trabalho de Deus na minha vida não é trabalhar, eu creio que Deus pode me usar para te abençoar, mas é o trabalho em mim, para que eu o conheça. Eu costumo dizer que Deus me colocou como pastor, porque eu acho que eu não conheceria Deus, né? De certa forma, talvez eu seja muito teimoso, que só desse jeito eu conheceria mais o Senhor. Talvez Deus colocou você na situação em que você está, ou no chamado que você tem, para abençoar os outros, sim, com certeza, mas para que você conhecesse a Deus no caminho que Deus tem para você. Nessa multiforme graça de Deus, que você enxerga o Senhor de um jeito que eu não enxergo, tenha percepções do Senhor que eu não tenho, a gente se abençoe assim, por causa do deserto pelo qual você está passando. Todo que busca o Senhor tem de passar pelo deserto para encontrá-lo. Todo que busca o Senhor. Não é uma tarefa passar pelo deserto, é uma transformação. Não é uma conquista, irmãos, é uma entrega. Não é uma atividade, é um caminho, ou uma intimidade, poderia dizer. Não é externo, é do homem interior. Mas você e eu somos chamados a isso. Por fim, irmãos, aí eu me pergunto, e talvez você já tenha feito essa pergunta: por que as pessoas não vivem na presença de Deus? Por quê? Porque a presença de Deus e eu posso usar essa palavra porque a Bíblia já usou algumas vezes, é terrível. Em que sentido? Porque ela mexe com o nosso ser. Não pense você que estar na presença de Deus é só ter boas sensações, é ser mexido na sua identidade, é ter um chamado que aponta as suas fraquezas maior do que você pode aguentar, é andar por um caminho que é deserto, que faz você conhecer a Deus no meio da sede, no meio da dificuldade. E as ferramentas que você tem são insuficientes, só servirão para mostrar a grandeza de Deus e a sua pequenez. Mas, irmãos, pergunta para Moisés se ele se arrependeu. Hebreus 11 fala que Moisés deixou tudo, toda a glória do Egito, dos palácios, pela glória de Cristo. Já Hebreus já se antecipa, dizendo que ele já enxergava Cristo lá na frente. Não se arrepende. Quem busca a presença de Deus não se arrepende. É moldado, é transformado, apanha, mas não se arrepende, porque a presença de Deus é muito melhor. Quero orar com você, e que Deus possa nos abençoar, né? A sermos moldados por esse Senhor maravilhoso, tendo uma vida aí na busca da presença do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de Moisés. Obrigado porque o Senhor falou com ele, e nós descobrimos tantas coisas através da palavra do Senhor a ele. Molda, Senhor, o meu coração, molda o meu caráter, Senhor, molda
a disposição do meu tempo para buscá-lo mais e mais. Eu peço por mim, mas peço também pelos meus irmãos aqui. Nos ajude em todos esses aspectos a encontrar e ser encontrado pelo Senhor. Eis aqui quem nós somos, mas nós somos a partir da relação com o Senhor. Nós somos porque o Senhor está conosco. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa vontade, de nos enxergar como gente que é filho de Deus, como gente que é amado pelo Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor conhece o desafio que tens dado para cada um, o chamado que o Senhor tem levantado a cada um, que o Senhor possa confirmar, possa trabalhar, possa moldar, para assim usar e transbordar do seu amor, do seu querer, na vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.